Você sabia que 20% da sua nota de redação do Enem vem de uma proposta de intervenção? Sim, 200 pontos dos 1000 possíveis vem de uma proposta de intervenção. E eu sei que muitos de vocês morrem de medo dessa proposta de intervenção. Pois bem, eu vou te mostrar que não precisa ter tanto medo assim, que fazer a proposta de intervenção nada tem a ver com o quanto você vai resolver o problema ou não. O Enem espera, tá? Que você nem precise resolver de fato o problema, porque ele sabe que os problemas são muito complexos. O que ele espera é que você faça uma proposta de intervenção que contemple 5 elementos, certo? O que você precisa é contemplar bem esses 5 elementos. Que elementos são esses? Uma ação, um agente, um modo, um efeito e um detalhamento. Vejam, a tua redação, cada competência é corrigida de 0 a 200, né? Sendo que cada um dos níveis são 40 pontos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que você tem, depois do 0, 5 níveis. Sim. Cada um desses elementos vale 40 pontos. Se você colocar um agente lá na tua conclusão, você já ganhou 40 pontos. Colocou a ação, mais 40 pontos. Colocou o modo, mais 40 pontos. Colocou o efeito, mais 40 pontos. Colocou o detalhamento, mais 40 pontos, até conseguir os 200 pontos possíveis na proposta de intervenção. Mas, Dani, no fim das contas, como é que eu consigo alcançar esses elementos? Fazendo perguntinhas. Que perguntas são essas? Você pegou lá o tema, discutiu o tema, estruturou o seu texto lá a partir desse tema, e aí você vai pensar assim, tá, o que eu posso fazer para minimizar esse problema? Lembrando que normalmente o tema do Enem traz pra gente aí um problema, então pensa assim, como é que você pode... O que você deve fazer para intervir nesse problema? Pode ser, por exemplo, criar uma campanha. Tá? Criar uma campanha vai intervir nesse problema. Ou outra ação, como depois eu vou te mostrar em alguns exemplos. Feito isso, você já ganhou 40 pontos. Só falar assim, ó, tem que fazer uma campanha. 40 pontos você já ganhou, tá? Só que me fala também quem vai fazer essa campanha. Tá? Então, quem vai fazer essa campanha? É o governo federal? São os governos estaduais? É uma prefeitura? É um ministério? Quem vai fazer essa campanha? Me diz quem vai fazer. Colocou ali mais 40 pontos. Como que vai fazer? Como que essa campanha vai ser feita? Ela vai ser feita vinculando propagandas na TV? Ela vai ser feita colando cartazes? Me fala como fazer essa campanha, tudo bem? Depois, me fala também qual que é a finalidade dessa campanha. Essa finalidade ou esse efeito normalmente está relacionado com um tema, né? Então vamos pensar que a gente fez uma campanha lá no Enem de 2021. A gente fez uma campanha para fazer mais documento para as pessoas. Lembra lá sobre o registro civil, que era o tema de 2021? Eu fiz uma campanha para garantir a identidade das pessoas, né? O registro civil. Veja, eu vou falar que a campanha, quem vai fazer com a finalidade de garantir o registro civil. Fala essa finalidade, fala para que vai se fazer isso. E além disso, o que você vai fazer? Você vai pegar um desses elementos, um desses 4 primeiros, ou a ação, ou o agente, ou o modo, ou o efeito. Você vai escolher um deles para detalhar. Como é que você vai detalhar? Você vai explicar ou exemplificar um desses elementos. Esse talvez seja o único pontinho dos 200 possíveis, esses 40 pontos do detalhamento, talvez seja o único mais dificinho ali. Mas fica tranquilo, porque eu vou te fazer uma aula aqui dentro da nossa série só para te dizer como detalhar. E aí depois daquela aula não tem mais erro, não tem mais como errar detalhamento, tá? Mas ali, de maneira geral, por enquanto, o detalhamento é a explicação ou exemplificação de um desses outros elementos aqui que foram apresentados. Tá, já te disse então, são 5 elementos, 40 pontos cada um, até fechar os 200 pontos. Mas vamos ver na prática agora? Vamos ver uma conclusão com uma proposta de intervenção ali que valeu 200 pontos, que ganhou 200 pontos, para a gente ver na prática esses elementos aqui? Vamos ler junto então essa conclusão. Essa conclusão vocês vão ver que ela traz 2 propostas de intervenção. Tá? Já vou falar para vocês se é preciso ou não 2 propostas, mas vamos ler aqui o que ela nos trouxe. Ela fala assim:
Portanto, faz-se imprescindível que a mídia, instrumento de ampla abrangência, informe a sociedade a respeito dessas doenças e sobre como conviver com pessoas portadoras, por meio de comerciais periódicos nas redes sociais e debates televisivos, a fim de formar cidadãos informados. Paralelamente, o Estado. Veja que aqui, quando ela traz o paralelamente, ela já está trazendo uma segunda proposta de intervenção. Então, antes da gente ver a segunda proposta de intervenção, vamos ver a primeira? Vamos ver como é que ela respondeu as nossas perguntinhas? Olha lá. Portanto, faz-se imprescindível que a mídia. O que é a mídia? Quem vai fazer essa ação? Então, a mídia é o nosso agente da proposta de intervenção. E aí, veja que ela fala assim, ó, a mídia, instrumento de ampla abrangência. O que ela está fazendo aqui entre esses tracinhos é explicar o que é a mídia. Lembra, explicação ou exemplificação é um detalhamento. Ela aqui está detalhando a mídia, ela está detalhando aquele agente. E segue, informe a sociedade a respeito dessas doenças e sobre como conviver com as pessoas portadoras. Aqui o que ela está falando? Ó, informar a sociedade é o que eu tenho que fazer para minimizar esse problema. Então, qual que é a minha ação? O que deve ser feito? Informar a sociedade a respeito, tá? Por meio de comerciais periódicos nas redes sociais e debates televisivos. Por meio, como que a mídia vai informar? Por meio de comerciais. Aqui ela está mostrando o modo dessa ação ou o meio dessa ação. Tá? A gente já encontrou todos. Qual que está faltando? Está faltando a finalidade, está faltando o efeito que vem logo depois, ó. A fim de formar cidadãos informados, a fim de, com a finalidade de formar cidadãos informados. Então, vamos lá, ó. Faça imprescindível que a mídia, agente, instrumento de ampla abrangência, detalhamento, informe a sociedade a respeito dessas doenças e sobre como conviver com as pessoas portadoras, ação, por meio de comerciais periódicos nas redes sociais e debates televisivos, modo, a fim de formar cidadãos informados, finalidade. Aqui, ó, ela já conseguiu os 5 elementos, ela já conseguiu os 200 pontos, tá? Mas o que acontece? Às vezes, lembra que você tem 2 ideias lá no desenvolvimento? Se dessas 2 ideias, a tua proposta de intervenção só contemplou uma, o legal é você fazer mais de uma para contemplar os 2 argumentos. Isso não tem a ver com a competência 5, que é a proposta de intervenção, mas isso vai mexer lá no teu projeto de texto, lá na tua argumentação, em outras competências, tá? Então, se a tua proposta de intervenção não dá conta de intervir nos 2 elementos que você apresentou, faz mais de uma, tá? Como ela fez aqui. Vamos ver essa segunda, então, se está completa também? A segunda fala assim: paralelamente, o Estado, principal promotor da harmonia social, deve promover a representatividade de pessoas com transtornos mentais nas artes por intermédio de incentivos monetários para produzir obras sobre o tema, com o fito de amenizar o problema. Então, vamos lá. O Estado é quem vai fazer essa ação. O Estado é o nosso agente. Principal promotor da harmonia social, ela está explicando o porquê do Estado, ou seja, ela está detalhando o Estado. Deve promover a representatividade de pessoas com transtornos mentais nas artes. Deve promover é o que deve ser feito, é a nossa ação. Por intermédio de incentivos monetários para produzir obras sobre o tema. Como é que vai promover essa representatividade? Por intermédio de incentivos monetários. Esse é o nosso modo ou o nosso meio. Com o fito de amenizar o problema, ou seja, com a finalidade de minimizar o problema. Esse é o efeito, esse é o que se espera. Quando a gente fala de efeito ou finalidade, não é o que efetivamente pode acontecer, tá? É o que se espera. Se espera que se resolva o problema. Então, veja o que aconteceu aqui. Ela fez 2 propostas de intervenção e cada uma dessas propostas tinha os 5 elementos. Dani, então ela vai tirar 400? Não, o máximo é 200, tá? Mas ela fez aqui para contemplar os 2 argumentos dela e, por segurança, fez 2 propostas que as 2 tinham os 5 elementos. Eu espero que com esse exemplo você tenha conseguido ver ali como aplicar
esses elementos, esses 5 elementos válidos ali na sua proposta. Mas, como eu sei que você ainda está correndo atrás desses 200 pontos e quer gabaritar essa competência, além dessa aula que eu te falei de maneira geral sobre a proposta de intervenção, eu ainda vou te dar uma aula só sobre detalhamento e mais um extra para te mostrar macetes para que você não erre, macetes linguísticos ali, para que você não erre mais a sua proposta de intervenção e consiga colocar aí esses 5 elementos na sua proposta e garantir aí esses 200 pontos, tá? Então, fica ligado aqui na nossa série de redação a partir do zero para que você veja essas outras aulas e acerte tudo aí na sua proposta de intervenção. Eu te espero lá, tá? Até a próxima!